Muito bom dia, coisa boa, Manhã IPP, ao vivo diretamente aí para sua casa. Obrigado por ter aberto a porta da sua casa, para que possamos ter esse momento especial meditando na palavra de Deus, seguindo a série de temas sobre a Bíblia fala. E já falamos sobre preguiça, sobre veganismo, sobre cultura, sobre muitos assuntos interessantíssimos e tem sido um sucesso. As pessoas têm gostado muito, muito, muito e glória a Deus por isso. Quero dar bom dia para você que está tomando seu cafezinho da manhã, que já tomou, que vai tomar também. Obrigado pela sua companhia. A gente vai tomando café juntinhos aí, conversando, né? Tendo esse momento especial preparado por Deus. Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia fala de dinheiro. A Bíblia fala sobre dinheiro. E isso pega muito os nossos corações às vezes, né? A gente vai falar sobre isso, vamos fazer uma auto-reflexão aí para ver como que a gente está lidando com isso, né? Antes eu quero ler um versículo que diz assim: o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará de renda. Também isso é vaidade. Eclesiastes 5:10, versículo do bonzão para a gente começar essa manhã, né? Porque a gente pode avaliar muito bem quando ele fala que quem amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. E quem amar a abundância nunca se fartará de renda. Que forte isso, né? Isso também é vaidade. A gente vai daqui a pouco conversar com o pastor que já está aqui nos nossos estúdios, né? O pastor Jonatas Camargo, você já conhece ele, mas antes nós queremos mostrar para você o que as pessoas responderam, porque nós andamos pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros falando sobre dinheiro, perguntando algumas coisas para as pessoas e vamos ver o que elas falaram sobre dinheiro. Deus fala, Jesus fala em sua palavra: buscai ao Senhor, buscar a Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Lá em Gênesis, Deus fala que Adão viverá do seu próprio sustento, do seu próprio trabalho. Mas enfim, nós vivemos num país capitalista, em quem manda é o dinheiro, né? Isso é na vida social, na sociedade que nós vivemos. Pois bem, então o dinheiro hoje para o mundo, para as pessoas, estão em primeiro lugar, porque é um país capitalista, um mundo capitalista, e quem tem dinheiro manda mais. Mas estão todos equivocados, porque o dono do ouro e da prata é Deus. Tá, se você tiver a sua vida firmada na palavra do Senhor Jesus Cristo, né, você viverá uma vida plena e uma vida sem agruras, sem dificuldades. Pois bem, a palavra de Deus é em primeiro lugar. Creio que a questão de não ficar ansioso é uma dependência contínua em Deus e ter uma necessidade de entregar o coração a Deus e tentar entender que Ele será o provedor de todas as coisas, mesmo no meio do caos. A gente sabe que é Ele que vai trazer tanto a calmaria para o nosso coração, entender que Ele que vai suprir todas as nossas necessidades. Bom, em momentos em que eu passo por aflições em questões financeiras, eu tendo buscar realmente a Deus, porque eu creio que Ele prove todas as coisas, Ele cuida de mim e apesar de estar vivendo um mau momento, eu sei que é para o meu aprendizado, para o meu crescimento e que mesmo que eu não entenda no momento, eu sei que vai fazer bem para mim. Então eu procuro buscar a Deus, orar sempre, contar todas as minhas necessidades e o que me angustia e crer ter fé que Ele cuida de mim e que apesar de estar vivendo algo ruim, eu sei que tem algo bom na frente me esperando. Olha aí que coisa boa
é sabermos que podemos descansar no Senhor em relação a esse assunto que mexe tanto com a gente. Você já parou para pensar nisso? Quando falta o dinheiro, olha que assunto que pega a gente lá no eixo, né? Quando parece que desestrutura mesmo. E a gente vai entender por quê, né? Já foi falado aí mais ou menos, né? Mas como a gente vê uma coisa em comum de todos os programas que a gente vem falando aqui, que é a raiz de todos os males, que está lá no coração, né? Que é idolatria, é pecado, enfim. Quando a gente consegue chegar lá e trabalhar isso, é possível vencer, confiar e descansar no Senhor. E com o dinheiro não é diferente. Muito bom. Quero agradecer as pessoas que sempre estão dispostas a responder a gente aí na igreja, né? Muito gostoso ter a opinião de vocês, a participação de vocês aqui no Manhã IPP. E eu quero ler uma frase antes, né, da gente falar mais do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele fala assim: o dinheiro hoje domina as casas de leis, os palácios dos governos e as cortes do judiciário. O dinheiro é o maior Deus deste mundo. Por eles, as pessoas roubam, as pessoas mentem, corrompem, casam-se, divorciam-se, matam e morrem. O problema não é possuir o dinheiro, mas ser possuído por ele. O dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão. Não é pecado ser rico. A riqueza é uma bênção. É Deus quem nos dá a sabedoria para adquirirmos riqueza. O problema é colocar o coração na riqueza. Olha aí o que eu falei, né? A raiz de todos os males não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Reverendo Hernandes Dias Lopes sempre nos trazendo palavras de sabedoria, graças a Deus, para a gente refletir nessa manhã, né? E a gente já vai falar mais de dinheiro, já vai preparando sua pergunta aí, tá com problema, quer entender um pouco mais, que o nosso convidado vai responder. Mas antes eu quero dar um recado especialíssimo para você. Ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta, um vizinho, um colega de trabalho e as pessoas que estão próximas de você. E foi pensando nisso que a editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo. Uma caixa com 32 Bíblias custa R$ 249,90. E detalhe, gente, olha que interessante, tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma de que a sua editora missionária, Editora Hebron, encontrou de te ajudar a fazer aquilo que você foi chamado, propagar a palavra de Deus. E acesse o site, é muito fácil para conseguir essa caixa de Bíblias a esse preço de custo, está muito barato, a gente 32 Bíblias, né? É muito fácil, acesse o site lá, editoraebron.com.br, e já compra a sua caixa de Bíblia e já sai aí espalhando a palavra de Deus. Hebron, uma editora missionária, a sua editora missionária. Isso daí, gente. E vamos lá, então, falar de dinheiro. A Bíblia fala sobre dinheiro, sim. E para conversar com a gente, nós convidamos o pastor Jonatas Camargo, está sempre aqui com a gente. É uma bênção tê-lo mais uma vez com a gente. Quem ainda não conheceu, não conhece, quem está pela primeira vez no canal, eu vou apresentar rapidamente um pouquinho da vida do pastor. Ele é plantador de igreja presbiteriana dos IPs, plantador da Igreja Presbiteriana dos IPs, formado em teologia no Seminário Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, o conhecido JMC, mestrando em teologia sistemática no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, e é professor e capelão no Colégio Cristão Atos. Também professor no curso Sã Doutrina. Bom dia, pastor. Muito bom dia, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Muito bom estar no Manhã IPP, podendo compartilhar da palavra de Deus em um assunto tão relevante que envolve tanto a nossa vida, o nosso dia a dia. Envolve tanto, né, pastor? Demais. Dinheiro. Qual a importância da gente falar sobre isso? Eu penso justamente por esse aspecto dele estar tão presente em tudo que nós fazemos. Tudo, né? Talvez não mais a espécie, mas com certeza um Pix a gente já tem ouvido falar e a gente acaba convivendo com essa realidade, a pagar, a receber, o troco, tudo isso está presente no nosso dia a dia, por isso precisamos falar e por isso que a Bíblia fala. É verdade. E, pastor, a Bíblia fala e foi um dos temas mais abordados por Jesus também no ministério dele, né? Por que esse tema foi tão abordado por Jesus?
Não só o Senhor Jesus trata sobre dinheiro, quando a gente olha a Escritura, só de formas diretas, falando de riqueza, pobreza, dinheiro, bens, propriedades, mais de 500 momentos a Bíblia vai citar, fazer relação à vida financeira. Isso é tão relevante e importante porque a Escritura trata a nossa vida como um todo. Pensar que a Bíblia vai estar apenas tratando assuntos ligados aí àquilo que a gente chama de vida espiritual, um erro, né? Fazer esse dualismo, é um equívoco. A Bíblia está ali para tratar de todos os assuntos da nossa vida, sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre alimentação, sobre sexo, sobre casamento. Então, um assunto que é tão presente no nosso dia a dia, Deus não nos deixaria órfãos de instrução e por isso Ele vai nos orientar, tratar nosso coração e nos dar diretrizes sobre como viver. Que ótimo, pastor. E tem uma pergunta que eu já quero começar, porque Jesus nos ensinou muito a ajudar os pobres e necessitados. E quando a gente não consegue fazer isso porque falta dinheiro, isso é pecado? E se falta dinheiro, não é pecado, né? Se nós não temos, não é pecado. O problema é essa nossa afirmação de que falta dinheiro, né? Acho que aí reside o problema. Como que a gente mensura a ideia do que está faltando? Uma questão simples. A Bíblia nos dá a ordem de dar os nossos dízimos e as nossas ofertas. O dízimo é um valor proporcional, né? 10% proporcional a uma receita. E a oferta é algo liberal. Se a pessoa não ganha nada, 10% de nada é nada. Ok, então a pessoa não deu porque ela não recebeu. Se a pessoa não tem renda, se a pessoa não tem receita, obviamente, se ela não dá o dízimo, ela também não tem como dar a oferta. Mas será que realmente nós não temos a condição? Que aí é outro problema. Se eu consigo pensar em tudo aquilo que me serve, que me satisfaz, que me agrada, que serve aos meus, mas eu não consigo dispor um recurso para ajudar o outro tendo receitas e simplesmente me encostar no fato, eu não tenho como ajudar, então isso será pecado. Mas se, obviamente, de fato, eu não estou em condição de ajudar, mas de ser ajudado, aí não será nenhum erro. A gente começou um estudo, eu comecei um estudo do livro Justiça, do Keller, ontem, e fala, ele nos Estados Unidos, ele foi um pastor, né, nos Estados Unidos, e ele fala que a maioria dos jovens, quando se envolve com causas sociais, eles querem fazer o bem, querem doar, mas na sua vida pessoal eles não conseguem ter essa dedicação no dinheiro, né, não conseguem consagrar sua vida pessoal. Tem uma diferença nisso também, né? Sim, sim. Às vezes a gente olha a questão do fazer, da prática das boas obras como uma espécie de redenção. Né? Então, muitos jovens que lutam por uma causa, e isso é típico da juventude, vão ver nessa ideia da caridade um meio redentivo. Né? E, obviamente, a redenção, quando não se dá por meio de Cristo, ela sempre será incompleta. Quando ela vem por meio da ação do Senhor Jesus em nós e quando nós buscamos a redenção em Cristo Jesus, isso vai ter grande impacto na nossa vida, no aspecto pessoal, mas também vai refletir na vida fora, naquilo que vai para o próximo, né? Então, quando você pensa no cristianismo, é algo muito completo, é aquilo que Deus opera em mim, é aquilo que vai alcançar o outro, aquilo que eu vou viver em meio à comunidade através da igreja. Então, a redenção completa se dá em Cristo e quando a gente busca essa redenção em outro meio, como a caridade, por exemplo, sempre vai ficar uma brecha ali. E acaba que quando a gente acaba refletindo em todas as áreas da nossa vida quando a gente faz isso de todo o coração, né? E não só por um desejo de redenção e outras coisas, né? Sim, porque em alguma medida essa ideia de redimir-se através da caridade é um pensamento egoísta. Tão egoísta quanto aquele que acumula e tem só para si, aquele que faz só pensando num mérito e num ganho, benefício espiritual para si mesmo no futuro, também está sendo tão egoísta quanto o outro que pega, guarda, esconde e fala, esse é meu. É verdade. E eu vou fazer perguntas aqui, gente, mas vocês podem perguntar também, aí já vai perguntando, aproveita a oportunidade que é ao vivo, depois, quando é gravado, não pode perguntar, né? Quer dizer, pode perguntar, mas não é tão fácil de ter resposta. Ô, pastor, e o dízimo é muito questionado e mal compreendido e muitas vezes mal pregado também por muitas pessoas, né? Como que a gente pode, de forma resumida, como que a gente pode entender a questão do dízimo e oferta? A primeira coisa que eu quero falar sobre dízimo é que é uma grande bênção. É bom
ter recursos para poder abençoar, para poder contribuir, e obedecer à palavra de Deus é uma grande bênção. Algumas questões que eu gostaria de deixar claro. Primeiro, o dízimo é um mandamento, é uma ordem válida. Quando nós pensamos na lei que se aplica em nossos dias, nós temos aí a lei moral como sendo aquela que nós seguimos. Quando você olha a Escritura, você tinha as leis cerimoniais, você tinha as leis civis e você tinha as leis morais. As leis civis, aquelas dadas para o povo em Israel, leis estas debaixo de um governo em regime teocrático, não se aplicam a nós não estamos sendo governados por juízes, nós temos uma realidade de governo diferente, então as leis civis do Antigo Testamento não se aplicaram a nós. As leis cerimoniais se cumpriram em Cristo, Cristo veio para abolir a lei cerimonial, e um papel importante da lei cerimonial era justamente fazer este ato de purificação, de expiação de pecados, e a lei moral, que era para regular a convivência entre os homens e a nossa relação com Deus. Aí a grande pergunta é, ok, se o Senhor Jesus veio para abolir a lei, e nós entendemos que essa lei que está sendo abolida é a lei civil e a lei cerimonial, e nós cumprimos a lei moral, o dízimo seria que tipo de lei? Porque aí, por mais cético que a pessoa seja em relação ao dízimo, não tem como dizer que a Bíblia não coloca o dízimo como uma ordem, como um mandamento. Certo, mas que tipo de mandamento então é o dízimo? Nós entendemos como sendo lei moral. E se é uma lei moral, isso regula a nossa relação com o próximo, com Deus. Alguns vão dizer, não, é lei cerimonial e toda lei cerimonial termina em Cristo. Isso é um problema muito grande pensar assim em relação ao dízimo. Se eu atribuo ao dízimo um aspecto de lei cerimonial, eu estou dizendo que em alguma medida no Antigo Testamento o dízimo estava envolvido nessa relação de purificação de pecados e expiação de pecados apontando para Cristo, o que é absurdo. Imaginar que o dízimo era um meio escolhido por Deus para apontar Cristo, ou um meio escolhido por Deus para apontar a ideia de redenção, a ideia de expiação de pecados e a ideia de purificação. Todos os ritos cerimoniais que tiveram fim em Cristo tinham este papel. Em alguma medida, mostrar a expiação, a purificação, a redenção e a remissão. Se eu coloco o dízimo no meio disso e falo Cristo veio e aboliu, eu estou dizendo que no Antigo Testamento a prática de dar dinheiro, em alguma medida, direcionava para a redenção, o que seria absurdo. Seria o problema medieval, do romanismo, das indulgências, de você dar o dinheiro para salvar sua alma, ou dar o dinheiro para expiar seu pecado. Claro que não, o dízimo não pode ser lei cerimonial. E se não é uma lei cerimonial? Se não é uma lei civil, é uma lei moral. E se é lei moral, a gente tem que continuar praticando e fazendo isso com alegria. Alguns vão colocar uma tensão entre a ideia de, mas eu não quero fazer com o peso da obrigação dos 10%, eu acho que Deus recebe quando é de coração. Gente, quem disse que eu não posso dar 10% de coração, com alegria e com satisfação? Quem disse que obedecer e cumprir a lei de Deus tem que ser algo pesado? Porque há muito esse falso problema de que, para Deus as coisas têm que ser com sinceridade, com alegria, de coração. Se é pela lei, se é pela obrigação, Deus não se agrada. Mas, gente, para o verdadeiro cristão, a Escritura nos diz lá no Salmo 1 que o justo tem prazer na lei do Senhor. Então, para nós que somos cristãos, não há dificuldade nenhuma em relacionar, em ligar de forma muito estreita prazer, satisfação com cumprir a lei de Deus, mesmo que essa lei seja o dízimo, nós fazemos com grande alegria. É verdade, é verdade. E as ofertas também, é uma ordem dada ali. Claro que no Novo Testamento você tem essa questão da oferta sendo muito mais estimulada, e alguns vão dizer, mas por que o Novo Testamento não traz novamente a questão do dízimo? Não traz porque isso já era uma prática muito comum a eles. Isso já era algo muito sólido, muito bem firmado na mente dos cristãos. Se aquilo já era um assunto naturalmente tratado e muito bem já trabalhado na igreja, não precisava ser reforçado. Pensando também uma coisa, essa ideia de querer falar que o Novo Testamento tem que dizer tudo aquilo que é o Antigo, isso é um erro, a Bíblia é um livro só. Obviamente na Bíblia você não vai encontrar o Novo Testamento contradizendo o Antigo, mas imaginar que no Novo Testamento você vai ter que ter todas as repetições de leis e palavras do Antigo, isso é pensar a Bíblia de forma fracionada, o que é errado. Eu não tenho necessidade de ir lá no capítulo 20 repetir aquilo que já foi dito no capítulo 1, tratando-se do mesmo livro, a Escritura é o mesmo livro. Então, se algo já foi dito, já foi ensinado e aquilo já foi resolvido naturalmente, com muita tranquilidade pelo povo de Deus, através daquilo que o Antigo Testamento nos trazia, não há necessidade de tratá-lo novamente no Novo. Exatamente. E o senhor tocou num ponto muito interessante, que é dar com alegria, dar de todo o coração. Eu tive um termômetro muito bom, que enquanto incomodava, eu tinha dúvidas no meu coração,
coração, eu não deixei o Senhor em paz e fiquei perguntando, Senhor, me deixa entender, me deixa, porque ficava questionando, se é da tua vontade, me mostra. E Deus me mostrou, e independente se é 10 ou oferta, é essa questão de estar em paz, dando, fazendo, Deus começa a transformar a vida, a promessa disso também, a gente sabe, né? Qualquer valor pertence ao Senhor. Isso. A pessoa que tem dificuldade em dar o dízimo, em dar oferta, é porque ainda não entendeu que aquilo não pertence a ela. E tá eu não tenho o direito de administrar como eu quero aquilo que não é meu. Verdade. Então, quando eu entendo com muita tranquilidade, de forma muito bem sedimentada no meu coração, de que aquilo é do Senhor, seja 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, 100%, então, se Ele me manda dar 10%, para mim é muito tranquilo, eu só estou administrando algo que não me pertence, pertence ao Senhor. E a vida transforma, assim, aquilo que o Senhor promete. Quando você faz de todo o coração, sem interesse, há uma transformação na vida aí, né, pastor? A gente, eu não sei, eu tenho experiência com isso, a gente vê vários testemunhos, sem querer... sem querer barganhar, obrigada. Uma relação de troca com Deus. Exatamente. A gente sabe que há um cuidado de Deus nisso, quando é de todo o coração, né? É bonito. E é por isso que eu falo para quem não conseguiu ainda, buscar isso no Senhor, que Ele dá essa liberdade, esse privilégio de participar da vida, né, dele. Privilégio. Essa é a palavra, privilégio. Os dízimos devem ser usados para os interesses do reino, o dízimo deve ser usado para o sustento do necessitado. E quando você pensa, eu vou participar da grande obra de proclamação do Evangelho, e vou participar da obra de ajudar o meu próximo, ajudar aquelas famílias que precisam através do dízimo que está sendo entregue, que grande privilégio nós temos de participar de uma grande obra. É um privilégio. E aí você vê que você cuida das coisas do Senhor e Ele cuida das nossas, né? Só que o nosso cuidado é tão pequeno, tão incomparável, e quando Ele cuida do nosso é tão perfeito, né? As coisas do Senhor e as coisas nossas são todas elas do Senhor. Boa. Então, por isso que sempre Ele vai cuidar. Olha, se eu estou obedecendo, não é a minha conta bancária, não é o meu carro, não é a minha casa, é o carro do Senhor, é a casa do Senhor, são os filhos do Senhor que precisam do sustento. Então, quando eu olho para toda a minha vida e falo, tudo isso pertence ao Senhor. Senhor, eu preciso colocar alimento na mesa para os meus filhos. Senhor, eu preciso, para cuidar bem da família que é tua e que o Senhor está me possibilitando cuidar e administrar temporariamente, eu preciso do recurso, eu preciso do pão, eu preciso do alimento. Então, naturalmente, Deus nos sustenta, porque é dele, o recurso é dele, aquilo que temos pertence a ele. Somos apenas administradores. Na teologia, a gente chama isso de mordomia cristã. Olha. Somos mordomos, estamos servindo, o dono da casa é sempre o Senhor. É verdade, é verdade. Ô pastor, e a questão do dinheiro, eu até comentei no começo, é uma coisa que pega muito a gente. Você quer ver a gente ficar mal às vezes, e aí é um termômetro muito bom para avaliar o coração, né? Por que eu estou ficando mal quando falta o dinheiro, quando eu estou com uma dívida, quando estou com um problema financeiro, com um problema com o dinheiro? E a Bíblia fala para a gente não andar ansiosos por coisa alguma. Como é que o pastor fala para a gente pode lidar com isso na prática? Okay. A ideia de ídolo não é aquele que está em algum lugar. Não. O ídolo é aquele onde nós colocamos alguma coisa. Olha. Quando a gente coloca a nossa fé no dinheiro, ele será um Deus para nós. E se o nosso Deus é fraco, se o nosso Deus é mutável, se o nosso Deus não nos transmite segurança, então a nossa confiança e a nossa estabilidade emocional, ela vai por água abaixo. Porque, obviamente, o dinheiro não pode ser comparado com o nosso Deus grande, poderoso e imutável. Mas muitos de nós colocamos a nossa fé, o nosso descansar no dinheiro, naquilo que está na conta bancária. É muito interessante nesse período de crise, você vê as pessoas desesperadas, porque eu vou perder meu emprego. Mas quem te sustenta é o seu emprego? Não, quem me sustenta é Deus, que usa o emprego A, B, C ou D como forma desse sustento. Mas o sustentador é sempre o mesmo. O sustentador, o nosso Senhor, dono de todo o ouro, de toda a prata, o Criador dos céus e da terra, Ele é o meu sustentador. Se Ele é o meu sustentador, Ele não foi acometido com o Covid-19, Ele não teve nenhum abalo econômico na sua estratégia de gestão, então não há por que eu me preocupar. Aquilo que acontece aqui não interfere lá, muito pelo contrário, são as coisas que o Senhor tem feito do seu trono que regem todas as coisas aqui. Então nós precisamos entender aonde está o meu coração. Se o meu coração está no Senhor, descansando no Senhor, Ele é quem me sustenta, eu não preciso ter nenhum tipo de
preocupação, de necessidade ou dificuldade em relação ao dia de amanhã. Quando Jesus nos ensina lá no texto de Mateus 6, é um ensino muito precioso. A gente tem um Deus que é Pai. Se Ele cuida dos pássaros, se Ele cuida dos animais, se Ele cuida da relva do campo, que obviamente não tem menor importância quando comparado conosco, é claro que Ele vai cuidar de nós. E é interessante que Jesus coloca o seguinte, olha, o ímpio, ele tem essa preocupação porque ele não tem pai. Aquele que não é crente tem que ter esse tipo de preocupação, desespero. Ele não está ligado, ele não foi adotado por Deus na condição de pai e filho. Ele tem que ficar desesperado. Nós não, nós temos um pai que sabe as nossas necessidades. E aí Jesus coloca ali, né? Para cada dia vem os seus cuidados. Então, não andeis ansiosos, demasiadamente preocupados com o dia de amanhã. Amanhã virá. E para aquele dia virão os seus cuidados. Virão tudo aquilo que nós precisaremos. A afirmação de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará é verdadeiríssima. Ele é o nosso pastor. Aquilo que nós não temos é porque nós não precisamos. Isso. Porque se a gente precisar, o nosso Deus que é Pai vai nos dar. Ele não vai nos desamparar. E algo que eu sempre comento na igreja quando eu falo de Mateus 6 é o seguinte, o texto fala, né, para amanhã virá os males e os seus cuidados, né? Isso. E eu sempre falo, é interessante que Deus parece nunca deixar a conta tão justa assim. Justamente para tratar o nosso coração, talvez você não tenha aí para o dia 30, mas pode olhar na sua agenda que talvez para o dia 17, 18 e 19 está lá. Talvez a nossa conta ali, os recursos para pagar a fatura, para comprar os mantimentos, talvez você ainda não ter até o dia 30, mas pode olhar, abrir o seu armário, abrir sua despensa, ver suas roupas, ver os seus medicamentos, para hoje tem. E se para hoje tem, hoje é o dia que você está vivendo. Boa. Viva esse dia porque os cuidados de hoje vieram. Pastor, mas amanhã vem e como Jesus nos ensina, virá também os seus cuidados. Não andemos ansiosos. É verdade, isso me fez pensar, uma vez eu li em algum lugar, que Deus exige, Ele quer primeiro uma atitude nossa, descansar no Senhor antes, né? Porque Ele fala, Ele mandou, sai da tua casa, da tua parentela, sem rumo, não sabia, mas vai, né? Tem atitude antes dele agir, né? Pra gente aprender a confiar e descansar no Senhor. Uma ilustração muito, muito comum de se ouvir, eu ouvi quando ainda adolescente, é aquela ideia de que a nossa relação com Deus, no que diz respeito a sustento, deve ser como a que os nossos filhos têm conosco, que somos pais. Meu filho João Pedro não pergunta para mim, e nem ele está preocupado com o que ele vai comer daqui a pouco, ao meio-dia. Ele não tem menor preocupação, porque ele sabe que tem um pai que vai prover para ele. É claro que eu não quero me comparar com o pai do céu, mas se a gente consegue descansar no pai terreno quando somos crianças, precisamos ser como crianças diante do Pai Celestial. Senhor, eu não vou ficar preocupado com o almoço de amanhã, com a janta de sábado, o Senhor vai me dar. O Senhor vai me dar, eu quero descansar e confiar nisso. E isso, pastor, claro, a gente sempre tem que voltar naquela tecla que não é não fazer nada também, né? Sim. Mas é descansar. Paulo fala nos Tessalonicenses diz, aquele que não quer trabalhar, que também não coma. São duas coisas diferentes. Descansar é uma coisa, de não andar com aquela preocupação, aquela angústia, aquele desconforto, que Deus não quer isso pra gente. Ele não quer que a gente ande com esse desconforto. A gente se preocupa muito com aquilo que Deus vai dar, né? Isso. Se vai dar. E não se preocupa com aquilo que Deus nos mandou fazer. Então Deus me coloca com a responsabilidade de trabalhar, de dominar a terra, de desenvolver meus dons e talentos. Senhor, essa é a responsabilidade que eu tenho. A do sustento é tua. Ele se compromete nesta aliança a nos sustentar e cuidar de nós. E nós nos comprometemos a fazer a vontade dele. Se eu estou a fazer a vontade de Deus, trabalhando, me empenhando para ser o melhor possível, vivendo para a glória dele, em relação ao sustento, virá. Não confundamos também sustento com luxo. Né? Não vamos confundir a ideia de ser sustentado com viver de forma luxuosa, de forma abastada, porque essa também não é a proposta da Escritura. Verdade. Pastor, a gente já vai continuar conversando, tem mais perguntas interessantíssimas, vou ler também logo as do chat, mas antes, a nossa igreja vai completar 115 anos agora, e a gente preparou um vídeo falando, a Tainá explicando pra gente mais informações sobre os 115 anos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Vamos assistir juntos. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros completa 115 anos no próximo dia 8 de julho. Por isso, os cultos do domingo, dia 11, e o Conexão com Deus, no dia 12, serão especiais em comemoração ao aniversário da igreja.
junto da presença dos reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes. Os cultos também serão transmitidos ao vivo pela IPP-TV por meio do canal do youtube.com/IPPinheiros. Inscreva-se para participar e venha comemorar conosco o aniversário de 115 anos da sua grande igreja missionária. Matheus Santos para o IPP Informa. Muito bom, comemoração chegando aí, 115 anos dessa igreja tão abençoada por Deus, tão usada por Deus também, né? Mas agora eu quero falar com você, mulher que está aí assistindo ao Manhã IPP. Com essa pandemia fica mais difícil até mesmo de tirar um tempo para cuidar do nosso cabelo e dar uma mudada no visual, não é mesmo? Então, para te ajudar, eu tenho uma super indicação para fazer para você. O Charles Veiga é um cabeleireiro e visagista com mais de 30 anos de experiência, formado em Londres, Paris e Dallas. Olha só que currículo! E ele personaliza o visual dentro das suas características, fazendo você ter um estilo único. E enquanto o salão não abre suas portas, alguns já abriram, né? Mas também um atendimento exclusivo como esse, né? É diferente, vale a pena a indicação. Você pode agendar o seu horário direto pelo WhatsApp do Charles, pelo telefone. Ó, anota aí, pega um papel, uma caneta, vou dar um tempinho para você pegar e anotar. 011 981 589 181. Vou repetir. 011 São Paulo 981 589 181. Agenda lá com o Charles Veiga e dá aquela renovada no visual. Recadinho especial para você que está em casa. Vamos lá voltar a falar de dinheiro, né, pastor? Pastor, tem aquela passagem do jovem rico que Jesus fala para ele vender tudo que tem e dar aos pobres, né? E essa passagem é muito mal interpretada às vezes. Como é que a gente pode aplicar, entender essa passagem? Quando a gente olha para o texto, Mateus 19, você tem ali um jovem que se aproxima do Senhor Jesus, pensando na ideia de herdar a vida eterna, o que já é um erro imaginar que ele possa fazer algo para conquistar. E Jesus fala, ok, cumpra a lei. E Jesus vai citar todas as leis relacionadas àquilo que devemos fazer para o próximo. Quando a gente pensa nas tábuas dos mandamentos, você tem a primeira tábua da nossa relação com Deus e a segunda tábua, do 5º ao 10º mandamento, a nossa relação com o próximo. Pois bem, Jesus vai citar do 5º ao 10º mandamento. E aquele jovem vira e fala, ok, eu cumpro, eu estou fazendo essas coisas. O que faltava para aquele jovem? A relação dele com Deus. Com Deus. Por isso a proposta de Jesus, vai e vende tudo. Ok, se você já faz tudo em relação aos pobres, em relação ao próximo, venda, dê tudo aos pobres, e isso continuará a fazer em relação ao cumprimento da segunda parte dos mandamentos, e fazendo isso, vendendo e dando tudo aos pobres, você está cumprindo a primeira parte dos mandamentos, que é a nossa relação com Deus. Por que aquele jovem se entristece? Porque nesta ideia de cumprir mandamentos, a parte que diz respeito a amar a Deus sobre todas as coisas não estava sendo cumprida. Ele amava mais o dinheiro. Olha. Quando Jesus propõe isso para ele, Jesus prova que ele não estava comprometido nem com a primeira parte dos mandamentos, nem com a segunda. Ele nem amava a Deus sobre todas as coisas, porque não estava disposto a abrir mão das suas riquezas, nem tampouco amava o próximo como a ele mesmo, porque ele não estava disposto a dar para o pobre tudo aquilo que ele tinha. O que nós aprendemos aqui é justamente onde é que está o nosso coração, né? Qual é a nossa maior riqueza? Qual é o nosso maior prazer? Qual é a nossa maior satisfação? Quais são os nossos maiores interesses? E por vezes nós estamos à semelhança do jovem rico, não amando o Senhor acima de todas as coisas. E não amamos mesmo. Nós amamos muito mais a nossa riqueza, o nosso prazer, a nossa satisfação, aquilo que vai nos dar este conforto, e zelamos muito mais por isso do que em relação à nossa vida para com o Senhor e para glorificar ao nosso Deus. Então, o grande problema de interpretação ali é a pessoa achar que aquele texto deve forçar alguém a dar dinheiro. A proposta é diferente. Você trata a raiz e os frutos virão. E qual é a raiz? Ame ao Senhor sobre todas as coisas. Esta é a raiz que produzirá os frutos de cuidar bem do próximo e de dar liberalmente. Então, o estímulo nosso é ame ao Senhor. Ame o Senhor sobre todas as coisas. Pastor, é a questão do dinheiro. O dinheiro vai vir naturalmente. As pessoas darão
e abençoarão outros, né? O problema, quando a gente olha em algumas igrejas do movimento ali da teologia da prosperidade, e aí talvez nem igrejas, né? A gente está falando de um grupo de pessoas interesseiras, elas não estão preocupadas com pessoas que amem a Deus acima de todas as coisas. Elas estão preocupadas com pessoas que amam o dinheiro acima de todas as coisas. Então, deem o seu dinheiro para que vocês tenham mais dinheiro. Essa é a proposta do que eles vendem, do que eles apresentam. Quando, na verdade, a grande preocupação nossa, como falando agora numa condição de liderança da igreja, deve ser pessoas transformadas, que amem o Senhor acima de todas as coisas. Se essas pessoas amarem a Deus acima de todas as coisas, se nós conduzirmos os nossos membros a amarem o Senhor Jesus, naturalmente aquilo que tem a ver com o dinheiro, com o dar, com ofertar, vai acontecer. Então, um pastor nunca pode ter essa preocupação com o dinheiro, no que diz respeito, puxa, mas o que eu vou pregar para que a arrecadação da igreja aumente? Prega o amor a Cristo, ensina os irmãos a amarem o Senhor Jesus. Se eles amarem o Senhor nosso Deus acima de todas as coisas, amarão inclusive acima das suas riquezas. E quando eles estiverem nessa maturidade cristã, naturalmente a liberalidade vai vir. Quando eles entenderem a sua igreja local, engajada no projeto missionário, engajada no sustento dos seus obreiros, engajada no sustento daqueles que precisam, naturalmente corações que amam a Deus vão se desprender. E aqui eu quero deixar uma coisa para nos preocupar, e talvez muitos discordem daquilo que eu vou dizer. Eu não acredito em crentes milionários, crentes que vão acumular riquezas. Não estou dizendo que eu não acredite que bons cristãos vão ganhar muito dinheiro. Eu até acredito que vão. E justamente porque são bons cristãos e fazem tudo para a glória de Deus, eles esperam-se ganhar muitos recursos. A questão é que o bom cristão nunca vai acumular. Porque ele pode ter condições, talvez, de comprar o seu iate, sua fazenda, ter 10 carros, ele pode ter todas essas condições porque fez um bom trabalho. Mas à medida que ele vai lá e com o seu coração cheio do Espírito Santo, vê a necessidade do seu vizinho, vê a necessidade das igrejas, vê a necessidade dos campos missionários, este irmão cheio do Espírito Santo, que é abençoado financeiramente por Deus, dispõe o seu coração em direção a servir o reino. Por isso que eu não acredito em um crente muito piedoso que seja muito rico. Ele não vai conseguir, ainda que ele queira acumular. Na hora que ele fala, vou passar um cheque aqui para comprar o meu iate. Na hora que ele ouve o pastor falando e apresentando os projetos missionários. Na hora que ele olha para o irmão da igreja do lado que está passando por uma dificuldade, ele rasga aquele cheque do iate e fala, deixa eu ajudar aqui, deixa eu socorrer ali. Porque isso é o que se espera de alguém cheio do Espírito Santo, alguém que entendeu o que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, não é que ele não vai ganhar, ele vai ganhar. E não há problema em ganhar recursos e tê-los, né, e viver bem. A questão é que a gente não vai conseguir. Na medida que Deus nos abençoar e a gente olhar as necessidades do reino, a gente vai se dispor a servir com os recursos que temos, porque a gente entende que aquilo não é meu, aquilo é do Senhor. E se eu olho para o reino e vejo outras necessidades, outras prioridades na agenda de Deus, se aquele recurso é dele, então eu coloco à disposição. Eu quero me esticar um pouquinho aqui só por conta disso. Claro, por favor. Porque, veja, imagine-se na condição de administrar mesmo algo de alguém. Então você tem ali, talvez, R$1.000 que é de alguém. E aquele alguém chega para você e fala, puxa, eu tenho alguns interesses meus aqui na África, aqui na Colômbia, com essas famílias, o que eu faço? E você está cuidando daqueles R$1.000 que é dele. Você vira e fala, olha, senhor, tem R$1.000 aqui, que está comigo, você deixou comigo, mas é seu. Você não quer usar nisso? É o que a gente faria com dinheiro que não é nosso. Você não olharia a pessoa que é dona daquele recurso falando e você com o dinheiro dele não erguer a mão e falar, opa, tem aqui, é seu, se você quiser usar, pode usar. Isso que cristãos verdadeiros fazem. Senhor, toda a riqueza que eu tenho aqui, todo o dinheiro que está lá no banco é seu, não é meu. Ah, mas eu trabalhei, não, eu só trabalhei porque o Senhor me deu saúde, porque o Senhor me capacitou, porque com a ação do teu Santo Espírito o Senhor me deu condições de ter, mas é teu. E aí eu estou ali sentado e este dono do recurso fala, eu preciso de recursos aqui nesse campo missionário, para essa família, para esse irmão, para essa necessidade, para este projeto. Você vira e fala, ok, eu estou aqui, Senhor, esse dinheiro, lembra, está aqui comigo. Na hora que o Senhor quiser, é só falar. Ok, então eu estou falando, então tá bom, é teu. Então, o que falta para muitas pessoas, que são muitos jovens ricos dos nossos dias, é entender que aquele dinheiro não é dele, é do Senhor. É do Senhor e eu estou aqui para administrar. Vai ter horas que o Senhor vai falar, esse dinheiro você usa para cuidar da sua família, porque a sua família também é minha e os seus filhos também são minha prioridade. Então eu vou tirar o dinheiro e vou pagar a escola dos meus filhos, vou pagar a comida dos meus filhos, vou dar o lazer para a minha família, ok. Vou dar segurança, vou dar a casa, vou dar moradia. Mas tem horas que Deus vai falar, não, eu quero que esse recurso seja direcionado em outra coisa. Eu falo, ok, Senhor, o dinheiro é seu.
já cuidei destes, vou cuidar de outros. Por isso que eu não acredito em cristãos piedosos que entenderam com maturidade a ideia da mordomia cristã, que consigam acumular riquezas. Perfeito, perfeita colocação, perfeito exemplo, serviu para meditar profundamente aí, muito bom, pastor. E pastor, tem uma coisa também que são os escândalos em questão de dinheiro, né, que trouxeram uma má fama para os evangélicos, né? E como é que a gente pode, diante desse cenário, defender o investimento financeiro no reino? Olha, uma coisa muito séria que eu quero dizer aqui, problemas de escândalos nas igrejas passam em alguma medida pela responsabilidade dos membros. Sim. Quando você, na igreja presbiteriana, se você não é da denominação, apenas para que você saiba, anualmente nós realizamos assembleia com os nossos membros, onde obrigatoriamente, estatutariamente, nós precisamos apresentar as demonstrações financeiras da igreja. E aí você fala, que bênção, a minha igreja talvez não tenha essa transparência, a nossa tem. Mas aí eu te pergunto, essa é a assembleia que mais reúne membros? Não. Via de regra, quando você faz ali, se você precisa de 30 para fazer aquela reunião, tem 29 e você está correndo atrás daquele 30º para compor ali aquilo que a gente chama do hall de membros e do quórum para poder fazer a reunião. O que isso aponta? O desinteresse dos membros em relação à transparência. Então, o conselho tem a obrigação de apresentar aquilo com transparência, mas muitos membros não estão interessados. E aí, irmãos, nós precisamos entender que pessoas que estão do outro lado continuam pecadores. Se aquele pastor, aquele obreiro, aquele conselho, aquela igreja não é vistoriada, não é fiscalizada, as pessoas não se preocupam com o que está sendo colocado ali, como aquilo está sendo administrado, isso estimula no coração caído do homem uma estrada limpa e livre para que ele se corrompa. É importante o seu pastor saber que você está de olho. Por quê, pastor? Você está sugerindo que o meu pastor seja desonesto? Não, eu estou sugerindo que ele é um homem, um ser humano, que peca, que erra, mas à medida que você está ali perguntando, buscando saber, você ajuda ele a ser mais fiel, porque ele vai saber, olha, os meus irmãos, os irmãos aqui da minha igreja vão vistoriar o meu trabalho, vão saber como estão sendo gastos os recursos, então preciso ter transparência, eu não posso gastar. Passado essa questão de colocar um pouquinho de responsabilidade sobre os membros, obviamente aqueles que são os administradores dos recursos, esses precisam se ver ainda mais como aqueles que administram coisas que não são deles, são do Senhor. E sobre a questão de como voltar, né, como restaurar essa condição de fidelidade, de credibilidade das igrejas, eu diria uma coisa só, transparência. As igrejas precisam ser transparentes, entra tanto e sai tanto. E mais, igrejas precisam ser comprometidas com a visão de reino. Não adianta nós falarmos desta ideia de servir o reino se as igrejas estão usando os recursos para não servir o reino. Se a igreja ganha 1.000, gasta 1.000 com coisas supérfluas que nada tem a ver com os interesses do reino. Aí não adianta. Não adianta você também pedir dinheiro para colocar mármore de Israel de milhões ali no chão. Pegue o recurso e fale, irmãos, estamos investindo no reino de Deus, em testemunhar, em pregar, em proclamar o Evangelho. Se as pessoas virem isso com alegria, elas vão contribuir. Minha igreja é transparente, minha igreja investe certo recurso. Cuida dos interesses do reino, cuida dos interesses do rei, abençoa os necessitados, sustenta a obra missionária, proclama o Evangelho. A minha igreja faz isso e é transparente em demonstrar as suas demonstrações financeiras. Então, ele é estimulado e faz isso com muita alegria, participa com muita alegria. E isso responde à pergunta do Edvan aqui, que ele falou, pastor, entendo bem sua preocupação sobre a situação de acumular de irmãos, mas também não é preocupante encontrarmos algumas instituições que estão milionárias, ou seja, instituições que acumulam. É isso que o senhor acabou de falar, exato. né? Não faz sentido nenhum igreja trabalhar com fundo de reserva de milhões. Não, peraí, nós temos Deus. E é Deus que nos sustenta. Como é que eu, pensando agora como igreja e concordando com você, Edvan, como é que nós, sendo igreja do Senhor, vamos ter lá um fundo de reserva de 1 milhão porque estamos preocupados com o amanhã? O amanhã virá e os seus cuidados também. Sustenta o missionário no campo, né? Exato, eu não posso ter 1 milhão parado na minha conta bancária. E missionário passando fome. Algo que eu sempre falo para o meu tesoureiro, a igreja vai sempre trabalhar no vermelho, vai sempre trabalhar na risca, porque eu vou ligar para ele e falar, Marcos, que é o meu presbítero tesoureiro lá da igreja, quanto é que tem na conta? Pastor, tem R$1.000. Então tá, tem 2 famílias aqui que precisam, vamos ajudar. Boa. Tem aquele missionário lá que está precisando de uma ajuda, vamos socorrer. E pastor, mas e amanhã? Amanhã, irmão, vai vir e vai vir os seus cuidados também. E tem que ser assim. Isso me lembra, pastor, uma das
dos primeiros momentos da minha caminhada cristã, que algo que me marcou muito, que foi uma vez que o pastor falou assim, a única parte da Bíblia que Deus fala para fazer prova com ele, o único momento que ele fala para fazer prova com ele é quando ele fala no dízimo. Aquilo me chamou tanto a atenção, porque eu não conhecia, não tinha estudado, né? E aí eu fico pensando assim, não precisaria, né, se a gente entendesse já o princípio do reino, Deus colocar isso na Bíblia, mas você vê que precisa ele falar, ao ponto dele chegar, né? Então, faça prova comigo, pô, Deus desafia a gente a fazer prova com ele, né, e ver se eu não vou te dar, se eu não vou te sustentar, então... É o desafio que a gente tem que fazer para as igrejas também, que estão acumulando, guardando, com medo, faz prova do Senhor, investe no campo missionário, usa o recurso e Deus vai mandar mais. Isso, é o único ponto que ele fala, faça prova comigo. Muito bem colocado, vale para as igrejas também, né? Igrejas, faça prova comigo. Pastores, tem muito pastor enriquecendo. Mas, gente, aí, faça a prova com o coração, com a motivação correta. Não vai fazer prova que embarganhar, né? Que aí Deus vê tudo. Muito bom. Ô, pastor, a gente vê também que a falta do dinheiro ele é motivo de vários divórcios, né? Isso é uma tristeza. E isso é uma das coisas, como a gente já falou aqui no começo, pega muito no coração, né? Porque isso mexe tanto com as pessoas, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco dessa questão do divórcio também. O dinheiro mexe com aquilo que nos faz ter descanso, para aqueles, obviamente, que encontram o seu descanso no dinheiro. Casais que ainda não entenderam todo esse ponto de maturidade cristã que nós falamos anteriormente, quando são afetados no dinheiro, são afetados naquilo que traz segurança. Então, quando isso é atingido, este alicerce que deixa o lar seguro é atingido, é claro que eles vão se perder. Então, para esses casais, primeira coisa, depositem sua confiança no Senhor e tão somente nele. E vivam as responsabilidades da administração dos recursos que são de Deus, cientes de que Deus é o sustentador. Aí, naturalmente, os problemas não virão. Há, claro, aqui um outro problema, além deste da falta de confiança no Senhor e da confiança no dinheiro, que é o problema do egoísmo, que é o problema da ganância, que é o problema da ambição, que é o problema do descontentamento, que é o problema do consumismo. Então, são casais que não conseguem ter realização e satisfação, às vezes, na vida simples que têm, porque sempre estão ambicionando mais, sempre estão querendo mais, sempre estão consumindo muito mais. E isso é pecaminoso e desastroso para o casamento. Então, o casal está ali, eles... tem o casamento. Hoje em dia, você casar sem ter o seu apartamento é quase que um crime. Então, o casal vai lá, já entra endividado. Mas aí, quando ele chega no apartamento, ele quer comprar um móvel planejado, financia o móvel planejado também. Ele quer colocar o laminado no chão ou porcelanato. Então, ele faz um financiamento disso também. Ele olha no estacionamento do prédio e vê, fala, puxa, mas meu carro é o único velho aqui. Então, ele entra no financiamento de um outro carro. E aí, quando vai ver, a vida dele está toda atolada de dívida. E isso, para a sociedade, é o padrão de alguém que está indo muito bem. O que não significa dizer que, de acordo com Deus, isto seja uma boa vida. Mas aquele casal foi impulsionado pela sociedade em que ele está, talvez até pelos próprios pais, como sendo aquele o ideal para um jovem de 30, 40 anos que está começando a sua vida. E se ele não se encontra nisso, ele se vê perdido. E aí ele faz todo um esforço, todo um sacrifício financeiro para chegar lá. O problema é que o problema é que o marido e a esposa saem às 6 da manhã, voltam às 8 da noite, cansados, exaustos, estressados, se expondo muitas vezes em condições de trabalho que não são boas, mas suportando, porque afinal de contas tem o financiamento do apartamento, do piso laminado, dos móveis planejados e do carro novo que está na garagem. E aí o que eles fazem? Eles decidem ter filhos e soltam esses filhos às 6 da manhã na creche e pegam às 7 da noite, quando não eles, os avós passam lá e pegam para ficar mais 1 ou 2 horas com os avós, e aí você fala como pastor, gente, vamos mudar, vamos repensar, pastor, a gente não pode. Por que a gente não pode? Porque tem o carnê do apartamento, o carnê do piso laminado, dos móveis planejados, do carro novo que comprou. Aí, claro que você não vai poder. E aí seus filhos vão ser criados por outros, a relação de vocês nunca vai se dar bem. E aí o dinheiro foi, o amor ao dinheiro, como a gente viu, foi um grande problema. O amor às posses, o amor às riquezas, o amor por um alto padrão de consumo, foi o grande problema de vocês. E aí vem as brigas, e claro que vai brigar. Imagina alguém que ficou 12 horas fora de casa, chega, olha um para o outro, os dois estão cansados, ninguém quer lavar a louça essa hora, ninguém quer arrumar a casa essa hora. E aí eles vão discutir, eles vão brigar, as crianças choram. E aí logo vem o divórcio, as frustrações vêm. Então a falta de confiança no Senhor e um padrão de vida ambicioso, consumista, que nada tem a ver com os interesses do reino, mas com o interesse de satisfação pessoal, faz com que casamento se acabe. Eita!
Tá, isso aí dá um outro programa, né? É bom para um grande repensar, programa. então a gente volta depois e assiste tudo que a gente falou aí sobre o dinheiro, que esses problemas do casamento têm a ver com o dinheiro. Aí a gente, durante esse programa todo, a gente falou vários cuidados, como ter, como vencer, né, pastor? E como buscar, e tem como, né? Tem Sim, como tem vencer como. esses problemas, né? Tem como. Confia no Senhor, descansa no Senhor e administra os recursos como sendo os recursos do Senhor. Amém. E a coisa vai. Amém, amém. Pastor, quero te agradecer, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Foi excelente, foi de Deus, assim, falou muito aos nossos corações. E queria agradecer mais uma vez por você estar com a gente e deixar uma mensagenzinha final para quem está assistindo, por favor. Nós agradecemos aqui a IPP-TV e eu quero desafiar você a depositar toda a sua confiança no Senhor. E pensar, não há bem mais precioso, não há riqueza nessa terra que se compare com aquela que nós temos em Cristo Jesus. Lembre-se, o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que espera aqueles que creem no Senhor Jesus. Então, se você sofre por conta dos problemas financeiros, descansa no Senhor, confia no Senhor e creia que o futuro que lhe aguarda é muito melhor. E um outro texto para terminar: se a nossa vida se limitar ao tempo presente, seremos os mais infelizes de todos os homens. Não limite a sua vida ao carro, à casa, ao piso laminado, às riquezas, aos prazeres deste mundo. O nosso mundo não é este, os nossos prazeres não são estes, o nosso reino não é este, o nosso reino é celestial, o nosso Deus e Rei nos aguarda para uma vida muito mais satisfatória. E então aguarde e viva com essa expectativa futura e deixe as coisas terrenas para aqueles que são terrenos, para aqueles que não têm esperança no amanhã. Creia no Senhor Jesus Cristo, entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo e creia que a salvação é o melhor presente e a maior riqueza que nós podemos ter em Cristo Jesus. Amém, 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 amém. Reverendo Jonatas Camargo, quem quiser saber mais, procura lá no YouTube, nas redes sociais, Reverendo Jonatas Camargo, e também Igreja Presbiteriana dos IPs. Obrigada, pastor. E agora a gente vai ver mais informações do IPP Play. Fala aí, Tainá. Você já sabe que a IPP TV é o canal oficial da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que exibe conteúdo cristão de qualidade 24 horas por dia, não é? São cultos, programas de informação e produtos voltados para homens, mulheres, jovens e crianças. Tudo isso a partir da nossa cosmovisão cristã. Mas para que a gente possa continuar realizando esse trabalho de evangelização, nós precisamos da sua ajuda. O nosso desafio é levantar 2.000 pessoas comprometidas a contribuir todo mês com apenas R$ 30,10 para a manutenção deste projeto missionário. Anote nossos dados bancários ou nosso Pix e faça parte desse esforço. O nosso compromisso é com a expansão do Reino de Deus através da exposição fiel das Escrituras. E nós contamos com você. Muito bom, Tainá. Olha aí, IPP Play, um streaming para você maratonar aí todos os seus programas preferidos a quando e onde quiser. E agora a dica do livro, O que a Bíblia fala sobre dinheiro, do reverendo Augustus Nicodemos, organizado para leitura individual ou em pequenos grupos. O que a Bíblia fala sobre dinheiro desafia o leitor a repensar um tema complexo, porém essencial nos dias atuais, com habilidade didática que lhe é peculiar e que o assunto demanda. Augustus Nicodemos resgata a fundamentação bíblica a fim de oferecer uma visão equilibrada para o leitor. E além de desmontar as premissas da teologia da prosperidade, reverendo Augustus lembra que Deus não só se importa com o nosso sustento, como também conhece de antemão a nossa necessidade, que a gente falou aqui, né? Por isso, perseguir um ideal financeiro a todo custo, como se a vida dependesse disso, acabará transformando dinheiro em divindade, relegando os valores do reino a uma posição inferior. É dica do livro de hoje, então pega aí, segura essa, né? O que a Bíblia fala sobre dinheiro, do reverendo Hernandes Dias Lopes. E vamos lá, dar parabéns para quem está de aniversário hoje, né? Vamos ver quem está de aniversário?
Parabéns para o Alexandre Nunes, o Felipe Siqueira, a Mônica Tang, o Osmar Egídio e a Raquel Barbosa. Que Deus abençoe seu dia, seu ano, comemore, agradeça por tudo que o Senhor fez, faz e fará. E que seja um ano repleto de novidade de vida e que sejam muitos para a glória do Senhor, né? Fiquem com Deus, obrigado pela companhia, por esse programa maravilhoso, obrigado pela sua companhia, todos os comentários. E amanhã eu espero por você, ao vivo aqui às 10 horas, mais uma vez, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Até amanhã.